Recentemente, eu gravei um vídeo aqui no canal comentando sobre o Juro 11, que não é um fundo imobiliário, é um fundo de infraestrutura, é um fundo que investe em debêntures incentivadas e o dividendo foi menor, o dividendo despencou. Foi um vídeo que gerou muitas dúvidas. Nos comentários, tiveram comentários como esse aqui, vou pedir para a edição colocar o comentário, que é exatamente uma dúvida genuína, né? Se o fundo teve geração de caixa, se ele recebeu lá o juro das debêntures, por que ele está distribuindo menos? Por que a tão falada marcação a mercado impede o fundo de distribuir? E aí, semanas depois, aconteceu o mesmo com o Cadif, também um fundo de investimento de infraestrutura, dessa vez de gestão da Quineia, que também derrubou os dividendos. Essa foi uma total surpresa, porque o fundo tem lucro acumulado e ele não resolveu usar essa reserva de lucro e o dividendo foi muito menor. Nesse vídeo, você vai aprender de uma vez por todas como é que funciona a contabilidade de um fundo de infraestrutura, que eu já adianto é totalmente diferente de um fundo imobiliário, que por sua vez é totalmente diferente de um fiagro. Você que tem um fundo de infra na carteira, fica aqui no vídeo, que isso é super importante e vai mudar a forma como você enxergava o investimento nesse ativo. O conceito que mais gera dúvida, disparado, é o conceito de regime caixa e regime competência. Regime caixa é exatamente o que os fundos imobiliários usam. Todos os fundos imobiliários, ele, por conta da lei, a lei fala, inclusive, que 95% do lucro tem que ser distribuído a cada semestre para os cotistas. Da criação do Fiagro, não se falou dessa forma. Tanto que os Fiagros também apuram lucro pelo regime competência e não regime caixa, como os fundos imobiliários. Não é por menos que o Rura 11 anunciou a redução de dividendos. Foi surpresa para alguns, mas não deveria ser, na medida que você entende como é que funciona a contabilidade. Já os fundos de investimento em infraestrutura, nomes como Juro 11, Cadif 11, CDI 11, IFRA 11, são os mais populares, todos eles apuram o lucro utilizando o regime competência. E no regime competência, a marcação a mercado, que é um tema muito sensível e que o investidor precisa saber, é mantra que ele saiba, ela influencia na distribuição. São os efeitos negativos da marcação a mercado que fizeram com que o Juro 11 e o Cadif 11 distribuíssem dividendos menores. Bruno, que diacho é isso? O que é a marcação a mercado? O que é uma marcação a mercado negativa? E eu vou mostrar isso utilizando um exemplo de um título público, utilizando como exemplo a plataforma do Tesouro Direto. Vamos abrir a plataforma do Tesouro Direto e eu vou pegar aqui um título que ele tem um vencimento relativamente curto, que é exatamente o prazo médio das debêntures dos FIINFRAs. Eu vou pegar como exemplo o título público Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, ou seja, um título com vencimento daqui a 5 anos. Nos últimos 30 dias, que é exatamente os últimos 30 dias que os fundos de infra apuraram lucro, essa taxa sai do patamar de 7,12%. Se você comprasse no dia 4 de dezembro um título Tesouro IPCA mais de 2029, você ia receber 7,12% mais o IPCA se você ficasse com esse título até o vencimento. Já se você comprasse esse título no dia 30 de dezembro, a taxa desse título era de 7,77%, um patamar muito maior. No dia 18 de dezembro, esse título chegou no patamar de 7,86%. Aqui a gente está olhando a taxa. Eu vou mudar para a gente olhar sob a ótica do preço. No dia 4 de dezembro, o preço desse título era R$ 3.226. Se você tivesse comprado o título aqui, você tinha pago isso, R$
R$ 226. No final de dezembro e início de janeiro, esse título estava sendo negociado por R$ 3.176. Percebam como o valor do título ele diminuiu. O título se desvalorizou. O título ele foi marcado a mercado. De uma forma simplificada, a marcação a mercado, o movimento da marcação a mercado, sempre que a taxa do título sobe, o preço do título cai. Aqui é o exemplo do título público. Poderia ser um CRI, poderia ser um CRA, poderia ser uma debênture. Se você tivesse investido lá na sua corretora e comprado uma debênture, por exemplo, com taxa de IPCA mais 4,5, hoje você estaria perdendo na marcação a mercado nesse título. Porque a gente tem debêntures negociando com taxa de IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. Ou seja, a taxa do título sobe, nesse exemplo de 4,5 até 7,5, o preço da debênture cai. Se você permanece com ela, você vai receber o juro, que é a taxa de 4,5, você vai receber a correção do IPCA e vai receber de volta o principal lá no vencimento. Mas durante a vida desse título, ele vai oscilar ao sabor da marcação a mercado. E é isso que acontece com as debêntures que os FIINFRAs investem. Não é por outro motivo que o valor patrimonial, que é exatamente o somatório do valor de cada uma dessas debêntures, varia todo dia e a CVM divulga isso. Vamos olhar agora no site da CVM como é que oscilou o valor patrimonial do Juro 11. Eu estou aqui no site da CVM. Deixa eu compartilhar a tela. Esse aqui é o site da CVM. Aqui eu estou consultando o Juro 11, que tem um nome bonito de Sparta Infra FI. Sparta Infra FI de Fundos de Investimento. É a sigla em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura renda fixa. CNPJ do fundo. E aqui a gente tem os dias e a gente tem a cota, que é a cota patrimonial. No dia 2 de dezembro, o valor patrimonial do juro era R$ 101,11. Ora, dia 2 de dezembro, vamos pegar aqui. 2 de dezembro, a taxa do título, 2 de dezembro, vamos pegar certinho aqui, era de 7,08%, taxa do título público. E aí a taxa subiu. O que a gente espera? Que o valor patrimonial do juro caísse. E é exatamente o que aconteceu. Olha, no dia seguinte ele caiu para R$ 100,91, aí até subiu para R$ 100,97, R$ 100,90, R$ 100,66. Tivemos aqui um final de semana, a cota caiu para R$ 100,54, depois ele subiu para R$ 100,96 no dia 10. É exatamente essa oscilação aqui, Do dia 9 para o dia 11, a taxa caiu um pouquinho. Então o VP dele até subiu do dia 9 para o dia 10. Subiu mais um pouquinho, R$ 101,16, mas no dia 12 ele desabou. R$ 100,72, R$ 100,48, R$ 100,11, R$ 100,04, R$ 100,09. E aqui, no finalzinho do mês, ele cai abaixo de R$ 100. R$ 99,76, R$ 99,81. Ou seja, o cenário macroeconômico piorou tanto, as taxas dos títulos públicos subiram tanto, que fez com que o VP do Juro 11 caísse abaixo de R$ 100, o que impossibilita ele de distribuir dividendo. Ainda assim, ele conseguiu distribuir um pouco menos do que estava normalmente distribuindo, mas teve distribuição de dividendo. E a grande dúvida é por que a taxa do título público está subindo? Por que não para de subir? Incerteza econômica, turma. Aquelas taxas ali que a gente viu na plataforma do Tesouro Direto, nada mais é do que um reflexo dos leilões que o Tesouro Nacional faz. O nosso governo ele gasta mais do que arrecada e ele precisa emitir títulos para se financiar. Ora, se o governo dá sinais cada vez mais no sentido de aumento de gastos, de menos responsabilidade fiscal, os investidores que compram esses títulos públicos nos leilões do Tesouro Nacional, eles ficam mais receosos, eles ficam mais avessos ao risco. Eles acabam cobrando, eles acabam exigindo uma taxa maior.
Olha, Brasil, você está gastando cada vez mais. A sua trajetória de dívida PIB só cresce, só aumenta. Seu risco está aumentando. Para eu continuar comprando seus títulos, eu vou querer uma taxa maior. Foi isso que a gente viu. O IPCA mais 6 era meio que o pote de ouro. Todo mundo só queria comprar título público quando batesse essa taxa. Bateu o IPCA mais 7, bateu o IPCA mais 7,8, quiçá chegaremos num patamar de IPCA mais 8%. É exatamente essa incerteza que piorou todo o cenário macroeconômico, que fez com que o valor patrimonial do Juro 11, do CADIF, dos fundos de infra em geral, caísse, diminuíssem, e isso impactou a distribuição de dividendo. Esse é um tema mais complexo, não é fácil de compreender, eu tenho total consciência disso, por isso que eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, que eu acho que vai ficar ainda mais didático. Eu acho que é um exemplo que vocês vão conseguir ver na prática como é que acontece na contabilidade do fundo. Antes da gente ir para o exemplo, se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se não está inscrito, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Quem investe no juro, investe no CADIF, para vocês entenderem aí de forma clara o que acontece com os FII infras e por que a marcação a mercado ela é tão importante. Vamos aqui para o iPad? Vamos fazer um exemplo. Estou gostando de fazer essa explicação escrevendo na lousa. Acho que vocês estão gostando também, o feedback foi positivo. Se continuar fazendo sentido, coloque aqui nos comentários. Eu acho que fica ainda mais didático. Então aqui a gente vai explicar a marcação a mercado. Com foco em FII infra. Nosso foco aqui é FII infra. É ela que explica o CADIF reduzir dividendo de R$ 1 para 0,62 por cota. Se a sua dúvida é, puxa, Bruno, essa redução de dividendo foi porque teve algum tipo de inadimplência, algum dos devedores da debênture não pagou? Não houve nada disso. Zero chance. Por que o dividendo foi menor? Efeito da marcação a mercado. Nada mais. E se você entender isso aqui, você pode descobrir que você está diante de uma oportunidade. Você consegue ter, com base em alguns indicadores, em algumas expectativas, como é que vai ser os próximos meses. E do mesmo jeito que o dividendo diminuiu, esse dividendo pode ser maior no futuro. Eu vou fazer um exemplo aqui, que ele é o seguinte. Vamos imaginar que o fundo ele empresta R$ 100. Então, ele emprestou R$ 100 a uma taxa de 1% ao mês. Vamos ignorar que uma debênture é 6, 7% mais IPCA. Para fins didáticos, o fundo está emprestando para a empresa R$ 100 e cobra 1%. Ou seja, no caixa do fundo, todo mês, eu estou considerando que isso é pago todo mês, o juro, entra R$ 1. Todo mês o fundo recebe da empresa R$ 1. Ou seja, o fundo poderia distribuir esse R$ 1 para os seus cotistas. Certo? Tudo bonitinho, é como o CADIF 11 estava rodando, distribuindo ali religiosamente praticamente o mesmo dividendo. Voltando ao cenário macroeconômico, o cenário macroeconômico piorou. Esses R$ 100, ele é um título que ele é marcado a mercado, o seu valor ele oscila, e por conta da piora de cenário macroeconômico, esse empréstimo ele reduziu. Então o que eu emprestei, ele foi marcado a mercado, e a sigla é essa aqui, MTM, Market to Market, para, por exemplo, R$ 99,50. Antes era R$ 100 e agora é R$ 99,50. Vocês concordam que a gente tem um prejuízo? Foi gerado um prejuízo contábil,
Isso aqui é importante, porque não teve efeito caixa. Um prejuízo contábil de 50 centavos. Isso aqui é os 100 menos 99,50. Por conta desse prejuízo contábil, aqueles R$1 ele continua sendo pago. A empresa continua pagando. Que é exatamente o exemplo aqui. Ó. Todo mês ela paga R$1. Só que esse R$1 eu tenho que diminuir os 0,50, que foi o prejuízo contábil. Não é caixa. Então, o que sobra? Sobra 50 centavos para distribuir. Ora, você está me perguntando, e você está me perguntando com motivo. Bruno, e esse R$1 está no caixa do fundo, por que não pode distribuir? Esse R$1 está no caixa do fundo, é verdade. Ele está dentro do valor patrimonial do fundo. Por que não pode distribuir? Porque determinou-se que é regime de competência. E em regime de competência, a marcação a mercado pode afetar negativa ou pode afetar positivamente. O fundo ele vai distribuir esses 50 centavos. R$1 continua lá dentro. E aqui é que está o pulo do gato. Anota. Se você está assistindo no computador, se estiver até mesmo assistindo no celular, pausa e anota o que eu vou falar. Eu vou fazer um cenário 2, um cenário hipotético 2, que é, ao invés da marcação a mercado ser negativa, ao invés do que a gente viu lá, que foi a taxa do título público subindo, agora o país emitiu sinais de maior responsabilidade fiscal, o governo conseguiu aprovar algumas reformas estruturantes, conseguiu controlar os gastos que não sobem mais de forma desenfreada, e aquela taxa, que era de 7,7%, 7,8%, essa taxa cai, por exemplo, para 7%, para 6,5%. O que acontece com o preço do título público? Ele sobe. O que acontece com o valor das debêntures? Ela sobe. O que acontece com o valor patrimonial do FINFRA? Ele também sobe. Então, nesse cenário que eu estou chamando de melhora macro, de menos risco fiscal, aqueles R$100 que a gente tinha emprestado lá do nosso exemplo, ele vira R$102. E eu tenho um lucro contábil de R$2. Opa! Mas eu não recebi 2. Ele continua entrando R$1 no caixa. Porque dependente da marcação a mercado, o que entra no caixa do nosso fundo é a taxa lá da debênture que está contratada. São as amortizações, são as correções monetárias que a empresa paga. Mas esse lucro aqui eu posso distribuir. Caramba, Bruno, o fundo pode distribuir esses R$2, mesmo que ele só tenha recebido R$1 que tenha transitado no caixa? Sim. E aí a gente vê fundos como o Juro 11 e CDI 11, principalmente, mas não só eles, com distribuições maiores. Quando você tem uma melhora do cenário macroeconômico, quando você tem o que a gente chama de fechamento da curva, esses fundos podem distribuir mais, porque você tem ganho com a marcação a mercado. E onde é que está o pulo do gato? Que eu falei para vocês ficarem atentos. Hoje, a taxa do Tesouro Direto, IPCA mais 29, ela está em torno de 7,7%. Se daqui a um mês isso aqui subir para 8%, o dividendo do FINFRA vai continuar
afetado. Vai continuar caindo, porque o valor vai continuar caindo. Se esse 7,7% ele cai, por exemplo, para 7,5%, ou ele cai para 7,2%, ou ele cai para 7%, a gente tem um ganho com a marcação a mercado. E se a gente tem um ganho com a marcação a mercado, o dividendo dos próximos meses será maior. Dividendo dos próximos meses poderá ser maior. E aí, você precisa pensar. Essa taxa do título público, ela vai continuar subindo? Ou ela tem espaço para cair? Alguns analistas julgam que essa taxa já precificou um cenário à lá governo Dilma II, por exemplo, um risco altíssimo. Alguns advogam que tem um exagero, que qualquer sinalização ali por parte do governo pode fazer com que essa taxa desabe e você teria um ganho. Perceba que o dividendo ser maior ou ser menor não quer dizer com inadimplência, não quer dizer com fundo ruim, não significa default, calote, nada disso. Simplesmente efeito da marcação a mercado no fundo. Isso vale para Fiagro, por exemplo. Isso vale para FIINFRA. Só não vale para fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele foi estruturado sobre o regime de caixa. Anos atrás, a gente teve um imbróglio, quem for investidor mais antigo aqui vai lembrar, que foi o caso MXRF11, onde a CVM queria mudar o entendimento e considerar lucro contábil, o que faria com que alguns fundos ficassem meses sem pagar dividendos. Isso não passou no colegiado da CVM, mas isso gerou na época um burburinho muito grande no mercado de fundos imobiliários, justamente porque as pessoas têm muita dificuldade em entender a diferença entre regime caixa e regime competência. Aqui, o cenário macroeconômico ele tem muita importância, porque quando esse cenário melhora, a distribuição do dividendo ela pode ser muito maior por conta dos ganhos na marcação a mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Um vídeo um pouco mais técnico, ainda mais denso, mais fundamental, para que você possa entender de fato de onde é que sai o dividendo do FIINFRA, que você investe, que você tem na carteira. É uma ótima classe de ativos, funciona muito bem para diversificar com uma carteira de fundos imobiliários e tenho certeza que faz parte aí da carteira de vários de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma, e até a próxima.